Olá! Como é que vocês estão, meus queridos terapeutas de verdade? Bora para mais uma aula, mais um tema muito interessante para nós, para mim, tá? Aprendo muito pensando e meditando nesses temas que eu escolho para vocês, pra gente conversar. Eu cresço muito com vocês também. Então, sempre que vocês colocam coisas lá para mim no direct ou nas mensagens aqui, me dão uma ideia se eu tô atingindo o objetivo de inspirar vocês nesse movimento terapeuta de verdade. Olá, meninas! Monique, Vilma, Keila, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre engajamento. Engajamento não é controle, né? Tem gente que confunde controlar às vezes o cliente com a ideia, não, tô super engajado, é só controlar, é só fazer assim, pegar ali o processo terapêutico e fazer o cliente pela orelha, entendeu? Cumprir tudo que eu quero que ele cumpra, tudo que eu acho que é melhor para ele. Se vocês já estão aqui há algum tempo, vocês já entenderam que a gente não tem, nem deveria querer ter este controle, mas algum controle a gente tem. Onde acaba você, terapeuta de verdade, que inicia o seu cliente devidamente engajado com a própria vida dele, né? Onde que acaba um que inicia o outro? Eu penso muito sobre isso na minha própria prática, né? Eu trabalho como terapeuta, eu não sou só formadora de terapeutas, né? Eu trabalho, eu tenho os meus clientes e eles são e foram o tempo inteiro, continuarão sendo meu objeto de estudo. Seja bem-vinda, Sergina, Darcilene. Seja bem-vinda, Adriane. Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Então é muito importante a gente saber, né? Até onde eu posso ir com o meu cliente. Que eu não tô controlando ele, que eu tô estimulando o engajamento, o meu e o dele, com a própria vida dele. É importante a gente saber isso. Que bom que vocês estão aqui comigo para aprender um pouquinho mais sobre isso. E eu aprendo com vocês. Por favor, contem pra mim se eu tô falando besteira, se vocês pensarem em alguma outra coisa interessante para acrescentar nesse tema. Quero aprender com vocês, fiquem à vontade. Então, você aí, eu aqui, não foi à toa que a gente escolheu ser terapeuta, não é? A gente quer ajudar as pessoas, não é? Eu sei que você tem ânsia em ajudar as pessoas, principalmente os clientes que te pedem, quando eles te procuram, eles te pedem ajuda. Eu sei que você tá ansiosa, ansioso para de fato ajudar esse cliente, ajudar de verdade esse cliente. Por isso que você tá aqui nesse movimento terapeuta de verdade. Você quer ver as pessoas felizes, né? Sua família, seus amigos e, claro, os seus clientes. Quanto mais ele, né? Que ainda te paga porque ele quer que você entregue isso para ele, que você o ajude a ser feliz. Basicamente é isso que eles buscam. Olá, Sara, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Deu tempo, né? Correria esse horário de almoço. Muito bem. Mas se acontece o seguinte com você, né? Apesar de tudo que você faz em terapia, de tudo que você usa de ferramenta, de toda a ajuda que você proporciona ali para o seu cliente, se apesar de tudo isso ele não melhora. Tá ali, ó, semanas, meses, e ele não melhora. Frustrante, não é? Quer ver um caso comum? Acho que você vai concordar comigo. Põe aqui pra mim. Relações abusivas. Não sei com vocês,
Mas pelo menos comigo, ou coisa difícil que é romper com o abuso. Os clientes têm muita dificuldade em romper com relações abusivas. Eu não tô falando de romper o relacionamento em si ali, tá? Não necessariamente precisa romper relacionamento abusivo, não. Mas romper o abuso precisa, não é? Mas eles têm dificuldade. Você já notou isso? Eles têm dificuldade em romper com abusos. São clientes difíceis, eu chamaria assim, né? Não que sejam difíceis de fato, mas são desafiadores. Eles mexem, eles fazem a gente pensar um pouco mais se estamos realmente entregando uma boa terapia para eles. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Então, nesse caso aí, né? Esse cliente que está numa relação abusiva insiste em ficar talvez naquele trabalho desgastante. Você já conversou com ele sobre o trabalho dele, ele sempre reclama do trabalho dele. Ele tem às vezes aquele sonho de mudar de profissão, mas não muda. Se mantém ali naquele trabalho desgastante, abusivo. Não é um relacionamento abusivo, mas a partir do momento que desgasta demais ele e ele não rompe, se torna abusivo. Entende? É ele mesmo sendo abusivo com ele, né? E permitindo isso por permitir esses relacionamentos de trabalho ou atividade em si que para ele é muito desgastante, né? Às vezes ele tem medo de arriscar e ir atrás dos sonhos dele, né? Vocês não pegam uns casos assim? Eu pego, às vezes eu pego uns casos assim. E se por mais que você tente, explique, desenhe e colora e argumente, né? Ele está prestes a errar feio com ele mesmo, com a família dele, com as pessoas que ele ama. Já pegou um caso assim? Que a pessoa te conta, inclusive eu vou fazer isso, e você sabe que é a maior sabotagem, a sabotagem do século. E aí? Você já explicou, já desenhou, já coloriu, já argumentou e ele tá ali decidido a sabotar a própria vida. Já se pegou numa situação assim de aperto em consultório? Eu chamaria de clientes desafiadores, clientes que são situações, eles em si não são difíceis, mas assim, eles apresentam desafios para nós, né? Eles apresentam uma situação de vida atual desafiadora, que mexe com a nossa expertise, se vamos realmente, de fato, dar conta desse cliente. E aí, você já fez de tudo, ele parece entender, ele entende, você não tá falando grego, você sabe que ele tá entendendo o que você tá falando, mas ele não muda a vida dele. Já percebeu isso? Já sentiu assim? Você sabe que ele tá entendendo o que você tá falando, mas ele não tá mudando nada, parece que tá entrando aqui e saindo aqui, não é? Pois é. Aí você faz de tudo, né? Para ajudar esse cliente com seus argumentos, com seus raciocínios, e aí filme, e aí música, e aí ferramentas, e aí liga pro colega, me ajuda, olha, eu já falei isso, eu já passei aquele filme, eu já coloquei aquela música, eu já usei as técnicas até de tratamento de trauma, já enlouqueci, já atropelei tudo em função de ajudar esse cliente e nada. E agora? E aí tem aqueles, para piorar a coisa, assim, não sei se já aconteceu com você aí, me conta. Tem aqueles que dizem não ter forças para mudar. Ah, não, Marcela, eu sei que eu tenho que fazer. Você já me falou, você já me ajudou, eu já entendi. Mas eu não tenho forças para mudar. Eu não consigo. Aí o que você faz? Você vai e faz aquela técnica integrativa, aquela técnica natural, para dar até a força que vem de você, energia que vem de você, e ceder para esse cliente, para ele ter força para poder mudar a vida dele, para transformar a vida dele, para ele ir para esse lugar que ele quer ocupar, porque ele está te contando que ele quer muito. Ele só não tem força. Coitado, ele não tem força, vamos dar força para ele. Até isso você está disposta a dar, não é? Você também está disposto a dar isso pro seu cliente, não tá? Porque a gente ama os nossos clientes, a gente quer ver eles bem. E a gente sabe, eles também, o que eles têm que fazer.
mas eles não fazem. E aí a gente tenta fazer de tudo. Qual é a sua responsabilidade em relação a esses resultados ou a ausência desses resultados em seus clientes? Qual é? A responsabilidade é toda do seu cliente, porque você fez de tudo. Por que a responsabilidade é sua? Não é, só pode ser do seu cliente. Você pensa assim? Nós vamos falar sobre isso hoje. Onde a sua responsabilidade acaba, sua responsabilidade com a sua expertise, por exemplo, onde ela acaba, que inicia a autorresponsabilidade do seu cliente com a própria vida dele. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Ah, Marcela, mas sabe o que é? Eu tenho excelentes resultados com alguns clientes, mas alguns eu não tenho bons resultados, né? Outros eu não tenho tão bons resultados assim. Então, só pode ser porque o meu cliente não tá dando o querer dele. Ele não quer melhorar. Porque se eu tenho bons resultados com um cliente e com outro não é possível, a culpa não pode ser minha. Você pensa assim também? Né? Porque aí fica parecendo assim, né? Os que querem melhoram, os que não querem não melhoram. Mas espera aí. Será que os seus resultados deveriam depender do querer do seu cliente? Imagina, ficar na mão dele, do querer dele. Sua expertise, seus resultados como terapeuta na mão de outra pessoa? Deveria ser assim? Não tá meio injusto isso aí? Não tá meio esquisito? Né? Esse elemento imprescindível para você sentir que você está fazendo um bom trabalho, o sucesso, né? Resultados indiscutíveis na mão de outra pessoa? Será que deveria ser assim? Será que tá certo isso? Tá justo isso com você? Né? Pare e pense um pouquinho sobre isso. Agora, vamos falar então da autorresponsabilidade, tanto do terapeuta quanto do cliente. Né? O que é autorresponsabilidade? Você sabe. Mas vamos falar um pouquinho dela aqui, rapidinho. É ser responsável por si mesmo. Tá? A pessoa autorresponsável, ela se responsabiliza por si mesma. Por suas emoções, por seus pensamentos, por suas atitudes, pelos seus sonhos, por se dar o que deseja. Né? Se eu quero algo, eu tenho que ir atrás, eu tenho que construir uma vida que tenha coerência com isso que eu quero para o meu futuro. Isso é autorresponsabilidade. Eu traço uma rota coerente com os meus desejos. Quais atitudes você deve adotar hoje para ter as consequências que você deseja no seu futuro? Isso é autorresponsabilidade. Ser autorresponsável significa pegar as rédeas da sua vida e direcionar para onde você deseja. Isso é ser autorresponsável. O cliente tem sim, obviamente, responsabilidade pela vida dele, pelo emocional dele, claro. Mas você também tem. Por entregar a sua promessa. O que você promete para o seu cliente? Saúde física, mental e emocional. Você entrega isso? Aí entra a sua autorresponsabilidade com o seu trabalho, com a sua expertise. Né? Você acha mesmo que se seu cliente, raciocina comigo aqui, você acha mesmo que se o seu cliente conseguisse se responsabilizar por si mesmo, ele estava sentado na sua cadeira lá no seu consultório ou na sua janelinha ali do online, no Zoom, ou sei lá, no Meet, ele estaria lá? Se ele conseguisse se responsabilizar por si mesmo, ele estaria ali? Ele teria te procurado em busca de ajuda? Ele precisaria de ajuda? Claro que não, né? Então, de certa forma e até certo ponto, você vai ter que se responsabilizar pelo emocional do seu cliente. Enquanto ele estiver sob os seus cuidados. Você vai ter que fazer isso por ele. Ele não consegue fazer isso. Tá? E ele vai aprender com o tempo. E você vai meio que saindo de cena com o tempo. Saber fazer esse movimento é que torna um terapeuta de alto nível. Um terapeuta de verdade. Você, né, como um terapeuta de verdade, tem a responsabilidade
de entregar um processo terapêutico rico e assertivo, recheado com sessões repletas de conteúdos emocionais com potência de mudança. É sua responsabilidade entregar isso. Você faz isso? Assim como uma criança tende a depender bastante do emocional dos pais, o cliente também, porque ele é uma criança emocional. Emocionalmente falando, é imaturo, por isso que te procurou. Ele não tá sabendo gerenciar. Ele não sabe nomear nem gerenciar. Ele não sabe selecionar as emoções dele. Ele não sabe dominar essas emoções. Quem que sabe? Se não é ele que sabe, quem sabe? Você é terapeuta dele, né? E aí você vai ensinar isso para ele, assim como os pais ensinam ou deveriam ensinar os filhos a sentir, pensar, decidir, viver. Né? Como eles não tiveram isso, por N motivos, que não é culpa dos pais, eles fizeram o melhor, eles fizeram um milagre com o que fizeram com isso. Eu tô que chuto aqui meu tripé. Agora eu mando longe aqui, que eu não fico quieto. Eles não tiveram acesso a isso. Não dá pra exigir muita coisa dos nossos pais, né? E dos pais dos nossos clientes. Eles fizeram o melhor que podiam, com certeza absoluta. Eu, como mãe, vou defender os pais. Eles fizeram o melhor que podiam. Mas chegaram pra nós, terapeutas, pra ensiná-los a viver. Então, eles não têm condições, eles são crianças emocionais, assim como as crianças tendem a depender, né, das emoções dos pais até certo ponto, até que elas possam seguir sozinhas, os nossos clientes também. Olá, Raquel, Diego, Marlene, outra Raquel, sejam muito bem-vindos. Muito bem. Vamos falar das crianças, que eu acho que facilita a nossa vida. Quem tiver filho aqui vai entender, quem não tiver, eu acho que também vai ser bem óbvio isso aqui. Vocês vão conseguir acompanhar direitinho. Eu observo muito meu filho, sabe? E muito do que eu trago aqui é muito de observação dele. E é interessantíssimo porque eu acabo trazendo elementos não só para a educação, para a formação de terapeutas, quanto para os meus clientes crescerem também em sentido emocional. Então, o crescimento de uma criança possui 3 fatores, basicamente. Isso tudo eu peguei da minha experiência, tá? Isso é teoria minha. 3 fatores. Primeiro, eles absorvem as emoções que os pais experimentam. Como se fossem esponjas mesmo. Existe até essa ilustração com a criança, né? Pois é. Eles absorvem mesmo as emoções que os pais experimentam. Se os pais são felizes e positivos, a criança absorve isso gratuitamente. Se os pais são tristes, as crianças tendem a ficar tristes. Eles vêm, né, ver lá a mãe chorando, ele não vai ficar feliz de ver a mãe chorando. Ele vai absorver automaticamente, gratuitamente, a emoção dos pais, que os pais experimentam. Segundo fator que contribui, que é trabalhado ali no crescimento da criança. Só um minutinho aqui. Aí. Segundo fator, educação emocional. Contribui para o crescimento da criança, né? Porque ensina a viver, a pensar, a sentir, a decidir, né? Muitas vezes ignorada tanto pelos pais felizes, que entregam gratuitamente a felicidade, quanto pelos pais infelizes, né? Voltados para se fazerem felizes. Nos 2 casos, eles não ensinam as crianças a produzir a própria felicidade. Mas alguma educação emocional, obviamente, esses pais vão entregar, sempre vão entregar muitas coisas positivas para os filhos. Então, primeiro fator, absorção de emoções. Segundo fator, aprendizado, eles aprendem. Eles são educados emocionalmente com os pais que ensinam eles a viver na medida em que dão conta, obviamente. Terceiro fator que educa a criança, que ajuda a criança a crescer. A autorresponsabilidade da criança. Ela é autorresponsável por se ouvir e se dar o que deseja, lutar por isso. Ela luta pelo que ela quer por meio do choro, por exemplo.
pela insistência com os pais. Ah, eu quero, e chora e faz pirraça. Não sou a favor, por experiência própria, eu não sou a favor. Mas ela tá sendo autorresponsável por lutar pelo que ela quer, pelo que ela acredita, né? Se for uma criança que fala assim, por exemplo, não é o caso do meu filho não, mas vamos supor que meu filho me cutuca assim, mamãe, tô com sede. Eu, tá bom, filho. Aí vou fazer minhas coisas, né? Eu tô com sede, mas não é tanto assim não, porque, mamãe, tô com sede. Aí eu, olha, tá com sede mesmo, né? Porque já não é mesmo, eu nem fui lá, nem dei água pra ele, aí eu vou, mexo nas minhas coisas. Mamãe, eu tô com sede, eu tô com muita sede, minha boca tá até grudando, mamãe. Quando a criança fala assim, ela luta pelo que ela quer, ela se responsabiliza de se dar, nem que seja pela insistência, se dar o que ela quer. Então ela também se responsabiliza por ela mesma sendo criança. A mesma coisa o cliente. Esses 3 fatores acontecem em terapia. Em terapia, você é terapeuta. Com os clientes acontece o mesmo, né? Já que eles são crianças emocionais, seja pela imaturidade mesmo ou pela educação emocional deficiente proporcionada pelos pais dele, né? Desse cliente. E aí, então, eles vão absorver as emoções que você, terapeuta, experimenta na sessão. Daí a importância, que eu não cansei, não vou cansar, de falar com vocês que vocês, terapeutas, têm que se cuidar. Porque seu cliente absorve como uma criança, também é uma esponja. Com a relativa imaturidade emocional deles, eles absorvem a sua emoção, o seu emocional. Se você não se cuida, ele vai absorver essa ausência de cuidado seu com você mesmo. Então é importante que você se cuide com terapia de qualidade, com outro terapeuta de verdade, obviamente. Além disso, como as crianças, eles precisam ser educados emocionalmente. Os nossos clientes precisam receber educação emocional. Por isso que eles te procuraram como terapeuta. Eles precisam receber isso de você. Eles sabem que tem algo de errado com a vida deles, mas eles não conseguem identificar. Você que é especialista, você que é expert em saúde emocional, mental, em saber viver, você vive de verdade a sua própria vida, você é um ser de verdade. Você é expert não só consigo mesmo em sua vida pessoal, como na sua prática profissional. Você está capacitado para entregar isso para o seu cliente. Então você, como terapeuta de verdade, vai ensiná-lo a viver segundo a essência dele, construindo a individualidade de cada um dos clientes que te procuram, ensinando-os a sentir, a pensar, a viver, a decidir a favor dele mesmo, em função do resultado de vida que ele deseja obter para a vida dele. Mas sim, eles têm a autorresponsabilidade deles. Não é tudo responsabilidade sua como terapeuta de verdade. Eles têm a responsabilidade deles com o crescimento deles, né? A autorresponsabilidade de acordo com o que eles dão conta de se responsabilizar naquele momento de terapia, daquela sessão tal. Eles não crescem com o tempo em terapia? Você pode ir tirando o seu time de campo à medida que eles estão crescendo. Mas no início, é carregar no colo praticamente, né? Saber dosar isso é que faz um terapeuta de verdade ser expert naquilo, especialista naquilo que ele se propõe a fazer, naquela entrega toda que ele promete para esse cliente quando ele se propõe a ser terapeuta. Né? Ao longo das sessões, esses clientes vão sinalizando se estão entendendo, se possuem todos os elementos que precisam para fazer as devidas mudanças. Você vai notar isso, você vai sentir isso com o tempo. Tem até uma situação que aconteceu agora comigo, hoje é terça, anteontem, domingo. Domingo surgiu a oportunidade de fazer 2 passeios com meu filho. Eu já tinha combinado com ele de levá-lo ao cinema para assistir Sonic 2. Desde ano passado que ele tá ali, abril, mamãe, é abril que vai sair o Sonic 2. Eu vou te levar pra ver o Sonic 2. Aí não deu até hoje, vai ter que ser domingo, né? Loucura, mas aí no domingo vai dar certo. E aí o meu pai convidou a gente pra ir pro clube, que ele tem sociedade lá, que ele tem cota.
Aí fomos pro clube e depois iríamos pro cinema. No final, assim, faltando uns 30 minutos para dar a hora de sair pro cinema, ele fez amizade com os amiguinhos lá que conheceu no clube. E ele ama, né, criança, obviamente, quer brincar e tudo. Eu falei, filho, vambora, vamos pro cinema. Ah, não, mamãe, eu prefiro ficar aqui. Prefiro brincar com os meus amigos, não quero ir pro cinema, no outro dia a gente vai, no próximo domingo nós vamos pro cinema, mamãe. Aí eu falei assim, né, pra mim é até melhor, porque aí eu fico quieta aqui, vou descansar, né. Ele tá falando que pra ele tá tudo certo, mas eu como mãe, que tenho responsabilidade, né, até emocional em relação a ele, as emoções dele, que ele experimenta, por conhecer muito bem o meu filho e por ele não poder se responsabilizar tanto assim, no sentido de saber pesar prós e contras dessa decisão, eu precisei pegar essa responsabilidade dele. Ele estava se responsabilizando, entende? Mamãe, não precisa não, vou ficar por aqui, tô feliz da vida. E eu achando fantástico, porque eu não ia precisar ir pra shopping. Maravilha, ia poder chegar em casa mais cedo, ia poder descansar, me preparar para o trabalho no dia seguinte. Mas espera aí, eu tenho responsabilidade sobre o meu filho. Eu tenho responsabilidade sobre o querer dele. Ele diz que sabe o que quer. Sabe mesmo? Que aí eu comecei a pensar, daqui a pouco esses amiguinhos vão embora, ele vai começar a chorar, ficou sem o Sonic e ficou sem o amiguinho. Filho, vambora, foi chorando. No final do dia, depois que assisti o filme, mamãe, foi o melhor dia, porque eu fui pro clube, fiz amigos, assisti o Sonic e ainda comi McLanche feliz. Olá, Ivete, seja bem-vinda. Eliane, Joyce, eu fui perdendo um monte de gente que entrou aqui depois. Sejam bem-vindas. Viu, gente? Então, tem hora que eu preciso me responsabilizar pelo meu filho. Ele decidiu, ele estava seguro da decisão dele, mas ele sabia o que ele queria? Ele não sabia o que ele queria. E eu, como mãe mais madura, em que eu consigo ver a coisa mais assim a fundo, um depois, consigo ter essa maturidade de analisar as consequências de certas atitudes, eu vou precisar tirar um pouco essa responsabilidade do meu filho com ele mesmo e assumir um pouco mais essa responsabilidade. Nossos clientes a mesma coisa, né? Eu sempre falo aí de terapeutas de verdade, terapeutas engajados, engajamento, né? Que em sua própria vida são de verdade, né? Vocês aí, terapeutas de verdade, vocês são de verdade vocês mesmos, né? Vocês são de verdade vocês mesmos, em coerência com os resultados de vida que vocês desejam para vocês mesmos, né? E vocês conseguem isso com a terapia de verdade. Terapeutas, assim, produzem sessões emocionalmente equilibradas e calibradas para produzir um ambiente ideal de acolhimento e transformação. Vocês fazem isso com os clientes de vocês, com os atendimentos de vocês. Terapeutas de verdade também sabem proporcionar educação emocional, inteligência emocional para cada indivíduo único que chega em seu espaço, seja virtual, seja presencial, né? Independente de se é online, se é presencial, você consegue transformar esse ambiente, criar um ambiente de ensino das emoções para o seu cliente, né? Seu cliente com isso cresce suavemente, com leveza, à medida em que aprende a sentir, pensar e decidir de acordo com o que ele já consegue acessar a essência dele. De acordo com acesso à essência que ele já tem, que você já ajudou ele a construir. É um acesso progressivo, ele sempre vai precisar melhorar esse acesso à essência dele. Mas num primeiro momento, pegando na mão, pegando pela mão, né? Mas terapeutas de verdade sabem quando a sua responsabilidade por seu cliente, ou seja, a sua autorresponsabilidade com o seu trabalho, com expertise e leveza, quando isso acaba, que inicia a autorresponsabilidade do cliente. Né? Ele é responsável pela própria evolução dele por colocar em prática o que ele tem aprendido, né? Mas na medida em que ele dá conta. Na medida em que ele dá conta. Aí entra a atitude, a regrinha. Olha a regrinha, vê se você concorda com ela.
abrir mão do controle, ao mesmo tempo que controla de perto o que está sob o seu controle. Então, você como terapeuta de verdade, por mais que você seja expert, que você desenvolva uma sessão, um processo terapêutico rico, assertivo e com leveza, você não tem controle sobre as decisões, o livre-arbítrio do seu cliente. Mas você deve assumir um pouco mais desse controle, porque, como falamos, eles são crianças emocionais. Eles te buscam, porque eles estão em busca mesmo de aprender a ser autorresponsável, aprender a viver, aprender a se dar a vida que desejam ter. Num primeiro momento, eles não conseguem isso, né? E esse equilíbrio é atingido, você consegue fazer esse movimento com muita tranquilidade, né? De abrir mão do controle, ao mesmo tempo que controla de perto o que está sob seu controle. Você consegue esse equilíbrio quando o terapeuta de verdade fica atento. Preste atenção, então. Fique atento o tempo todo em cada sessão de verdade. Prestando atenção no movimento terapeuta autorresponsável com cliente autorresponsável. É uma coisa que eu faço em todas as sessões, eu presto atenção. Eu presto atenção no meu movimento. Será que ele precisa ali que eu dê uma mão? Então, vem cá que eu te dou um colo. Vou te ajudar, vou te dar uma força aqui. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo que tá demais, que a pessoa já pode sozinha, eu dou uma soltada. Não, vai que você consegue. É prestar atenção até que ponto o seu cliente precisa um pouco mais de você. E vai acontecer. Ainda mais em situações extremas, como a gente falou no início da live, né? Existem casos muito difíceis, muito problemáticos, muito desafiadores. Situações absurdas, com traumas absurdos que às vezes os nossos clientes enfrentaram ou enfrentam, que eles vão precisar sim mais desse terapeuta ali presente, se responsabilizando por este cliente, um pouco mais, né, por esse cliente, né? Por exemplo, né, a gente estava falando de relações abusivas, tem muito a ver com injustiça, são relações que envolvem muita injustiça ali, nessa atmosfera de injustiça, por exemplo, com traumas absurdos, relacionamentos abusivos, né? Vamos supor que você conta para esse cliente que tá tudo bem ele ir embora e romper com situações insustentáveis. Você fala assim com ele, você ensina isso para ele. Você argumenta isso com ele começa a entender isso, ele de fato entende isso. Ele entende o que você diz, ele acredita no que você diz, ele quer mudar de vida, mas não consegue fazer as mudanças necessárias. Por que ele não consegue? Por que ele não consegue mudar? Assim como uma criança, antes de saber que ela pode correr, ela necessariamente precisa aprender a andar, ela precisa entender e saber que ela pode andar, que isso é possível, que ela consegue fazer isso, o seu cliente necessariamente também precisará dominar certos conceitos sobre a vida e sobre si mesmo para depois conseguir romper com abusos, quando ele se sentir pronto para isso. Igual a criança, né? A criança você tem que estimular ela a andar, né? Ajudar ela a levantar, segurar na mãozinha dela, primeiro com as duas mãos, depois com uma só, não é? Depois ela mesma vai apalpando, assim, se apoiando, né, nos móveis, fica em pezinho e vai andando. Depois que ela aprende a andar, você precisa mandar ela correr? Você tem que falar para ela parar de correr, né? Eu te falo que a gente tem que pedir pro menino parar de correr, né? Então a criança, ela precisa de um ambiente propício, o estímulo adequado para aprender a andar. Apoio ali, ó, mãozinha, segurando a mãozinha dela para ela aprender a andar, sentir segurança, sentir que pode, firmar os músculos da perna, ter musculatura para isso. Ela vai precisar da ajuda dos pais ou de um adulto para aprender a andar. Se os pais mantiverem essa criança no colo o tempo todo, ela vai aprender a andar? É possível? Né? Mas será que os pais precisam ensinar essa criança a correr? Na verdade, a gente tem que falar para a criança parar de correr, né? Muito bem. Muitos terapeutas
já perceberam isso, né? Que o mesmo acontece com o cliente. Existem conceitos prévios que ele precisa necessariamente dominar para conseguir tomar certas decisões, decisões sábias e saudáveis em sua própria vida, né? Você aí, como terapeuta de verdade, precisa necessariamente criar um ambiente equilibrado e calibrado para a potência da mudança e a educação emocional, que é a autorresponsabilidade que eu tô falando, a autorresponsabilidade do terapeuta, com a sua expertise e leveza, para que esse cliente faça as mudanças necessárias em sua vida. Aí entra a autorresponsabilidade do cliente. Muitos terapeutas falam assim, terapeutas experientes e respeitáveis, tá? Eu mesma já falei isso inúmeras vezes, hoje eu não falo isso mais. Que 50% é responsabilidade do terapeuta. Cansei de falar isso pro meu cliente, 50% eu faço, 50% você que vai fazer. Cansei de falar isso pro meu cliente. E eu aprendi isso de terapeutas muito respeitáveis, admiráveis, experientes. Mas será que é 50-50 mesmo? Depois dessa nossa conversa toda aqui, será que é 50-50, metade, meio a meio? Será que é assim mesmo? Lembrando que, primeiro, o terapeuta de verdade, cria um ambiente adequado de mudança por meio da sua própria terapia de verdade. Ele faz a própria terapia dele, ele tem o seu próprio processo terapêutico, daí ele consegue criar um ambiente adequado de mudança no seu consultório, no seu atendimento, seja virtual, seja presencial. Segundo, esse terapeuta de verdade, ele entrega a educação emocional, a base de qualquer tomada de decisão que tenha a ver com a essência desse cliente. E aí o cliente muda. 50-50? Será que é 50-50? Vocês já notaram aí que é bem provável que não seja 50-50, né? Ah, mas assim, porcentagem, nem importa. Nem vou ficar gastando nosso tempo com isso aqui, porque não importa. Então, quantos, Marcela, que você acha que é? Faço ideia, vamos pensar. Pensem aí, me conta o que vocês acham, 50-50, se é 50-50, se é outra porcentagem. Mas eu acho que também descobrir isso é perda de tempo, é uma bobagem. O fato é que por você ser conhecedor do que você conhece, e propor isso para o seu cliente, ensiná-lo a viver, você vai precisar se responsabilizar por ele, até certo ponto. Um pouco mais do que talvez você pensou até hoje. Mas para isso, você precisa ter treinamento. Você precisa saber fazer esse movimento de forma adequada e dosada, para não controlar o seu cliente também, porque é outro risco que se corre, de invadir a liberdade de escolha do seu cliente. Ele tem o direito de tomar as decisões que ele toma, e tá tudo bem. Mas você entrega um processo terapêutico puro, em que você entrega para ele o ambiente adequado, mais educação emocional, com acesso progressivo à essência dele, ele sabe o que fazer, ele se sente pronto para isso, ele só não quer fazer isso agora, é realmente só o querer dele? Pensem sobre isso. Então, de qualquer forma, o meu método, o método terapia de verdade, todo desenvolvido por mim, do zero, inspirado nos meus estudos com experts e com a minha própria experiência, né? Ele assegura muito mais do que esses 50%. É aí que tá. Esse 50% que antes era a regra, agora deixou de ser com o meu método. O meu método entrega muito mais responsabilidade ao terapeuta, mas embasado. A gente não... O método é com treinamento, com mentoria. Então, você vai ter condições, com o treinamento que você passa comigo, de entregar esse processo terapêutico puro, assertivo e com leveza para o seu cliente, para que ele tenha todas as condições possíveis e imagináveis para fazer as mudanças que ele deseja na vida dele. Você estrutura ele, você entrega elementos, igual um pai, uma mãe que segura na mão do filho para ele aprender a andar e daí ele começa a correr sozinho.
Com o meu método é a mesma coisa. Você segura o seu cliente, você entrega para ele estrutura, base, estrutura, para que ele consiga tomar as decisões que ele acredita que ele precisa tomar para ele ser feliz, para ele passar a ter mais controle da própria felicidade, da própria vida, sendo de verdade, né? Um ser de verdade, né? Então, no caso, tudo isso aí está incluso no meu curso Terapia de Verdade, né? Eu entrego um pouco mais de elementos de responsabilidade. E aí tá chegando, gente. Vocês já se prepararam para fazer parte da minha próxima turma? Vai ser agora em maio. Eu acabei de definir a data, 9 de maio. Abro novas vagas. A próxima turma do curso Terapia de Verdade. Já tá pronto para fazer parte dessa turma? São limitadas, como sempre, porque é mentoria e é comigo. Eu tenho inúmeros projetos acontecendo aqui na clínica com a minha equipe, mas o curso Terapia de Verdade, pelo menos por enquanto, ele continua sendo cuidado somente por mim. Eu faço questão de treinar vocês pessoalmente. Então, vocês passam por um curso com a parte teórica todinha gravada para vocês fazerem no seu ritmo, tá? No seu tempo, na sua velocidade, com treinamento em forma de desafios. Você vai me entregar relatórios, em média 70 páginas de relatório que vocês vão me entregar, que os meus alunos me entregam. Eu analiso e crio do zero. Nem sei o que eu vou, por exemplo, criar para um aluno que não me entregou nada ainda. Mas depois que eu leio esse relatório, esse livro que me é entregue, eu crio uma aula individual, exclusiva, inédita, totalmente adaptada à essência desse terapeuta, para treiná-lo no que falta, para ele se sentir seguro, se sentir capaz, se sentir bem em atender com expertise e com leveza, se sentindo mesmo um terapeuta de verdade. Aí inicia o processo de mentoria. Então são limitadas as vagas exatamente por isso, porque eu pego um por um, pela mão. E o curso ele é todo administrado por mim, tem essa parte de treinamento, de mentoria, tem as ferramentas, né? São 4 ferramentas que eu entrego, são não sei quantas páginas de ferramentas, ele tá dando umas 400 páginas só de ferramenta para você usar em seus atendimentos. Quem tem usado tá amando, então vão se preparando aí que dia 9 de maio abro novas vagas. É do meu interesse provar para cada um de vocês que eu entrego para todos os meus alunos, para cada um dos meus alunos, cada promessa minha. E começando por isso, para inspirar vocês a também entregar para os seus clientes cada promessa de vocês. Cada coisa que vocês prometem para eles. Expertise e leveza. Resumindo, expertise e leveza. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Vou ficar caladinha aí. Monique, usa e acha incrível. Obrigada, Monique. Realmente, é uma ferramenta incrível mesmo, né? Principalmente o guia. O guia, o pessoal tem amado muito o guia. E aí, sexta-feira tem live. Sabe o que eu vou falar na live de sexta-feira? Já tá preparada, ó, há meses. Eu tava doida pra chegar nesse tema, porque é um tema que eu gosto demais. A língua. A língua pode destruir e pode curar. Como é que você usa a sua língua? Como um terapeuta de verdade deveria usar esse órgão capaz de destruir e capaz de curar? Vamos falar sobre isso sexta-feira, 11h55, hein? Aguardo vocês.